Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente diferente. Desta vez, João Carvalho falando sobre o ateu chato. Bora ver onde a gente vai parar. Vou fazer um comentário antes, por quê? Porque eu posso, né? Porque o canal é do tio. O tio dá as loucuras dele e faz um comentário. Eu tô passada, chocada. Me chamou a atenção desse vídeo quando eu coloquei esse comentário que tá aqui embaixo, cara. Esse comentário que tá aqui embaixo merece em si um comentário, porque a gente não pode cair neste erro. Tá? Vocês estão vendo aí embaixo o Ideia Forte, que é tipo um Jesus negro com um cigarrinho na mão, falando: não confie em nenhum evangélico, seja de esquerda ou de direita. De fato, é um comentário. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve, não esqueça de curtir este canal, engajar fazendo um comentário por aqui, divulgar por aí e dar uma olhada na descrição desse vídeo. Afinal, é assim que você pode dar uma apoiada no nosso trampo por aqui. Tem lá os cursos que a gente oferece, o Apoia-se, a campanha de financiamento coletivo para a gente continuar desenrolando os vídeos, gravações e tudo mais, e outras maneiras por meio, por exemplo, do Pix. E é isso aí, bora lá. Não. Está erradíssimo. Jovem, não pratique essa ideia de adolescente da ateia, sabe? Não pratique essa ideia de adolescente da ateia. Hoje de manhã, tá? Eu vou até colocar aqui na tela para vocês, tá? Eu vi esse comentário aqui do Habib, né? Que ele coloca uma coisa que é maravilhosa, né? Todo mundo viu, passou em tudo quanto é lugar. A Choquei, maior agência de notícias sérias do Brasil, colocou, né? Durante o culto, o pastor Hermes Carvalho Fernandes condena a atitude de preconceito de cristãos contra a comunidade LGBTQIA+. Sabe qual é o espinho na carne de um homossexual? A homofobia. Esse mundo tá cheio de mensageiros de Satanás, como André Valadão e Sila Malafaia. Nós temos que dar nome aos bois, porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Aqui tem pessoas que preferiu abraçar o evangelho do amor e não condenar. Alguém vai tirar a vida por causa destes pastores. Pais vão colocar seus filhos para fora de casa por causa desses mensageiros de Satanás. Parabéns, pastor Hermes Carvalho Fernandes. Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Um grande abraço aí ao pastor Hermes, camarada mesmo, muito gente boa. Quem puder acompanhar o trampo do camarada, vale muito a pena. E é importante ser chamado de atenção aí que o João já tá dando, que já deu pra sacar pra onde a gente vai, que é simplesmente você taxar um camaradinha como um adversário de sua vida, dada a religiosidade praticada por esse camarada. Você não tá entendendo muito bem qual é a prioridade e para que rumo de mundo a gente tá querendo criar. Mas vamos ver qual que é o comentário que vem em seguida. Olha o comentário do Habib que me representa 100%. A religião pode sim ser um meio aglutinador e que alivia as agruras da classe. É equivocado achar que para ser marxista tem que se combater a religião. O que se tem que fazer é construir as condições concretas em que ela se torne desnecessária. Gente, presta atenção nisso aqui. Condições concretas em que ela se torne desnecessária. Cara, comentário excelente e alguns pontos pra gente fazer aqui que são muito interessantes. O primeiro é que esse tipo de observação feita pelo camarada Habib tem a ver com o tipo de crítica que Marx desenvolve da religião, inclusive já no texto de 1844, conhecido como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. Ele só publicou a introdução do livro, não publicou o livro inteiro, e nessa introdução é onde tem a famosa frase do ópio do povo, e lá ele faz um apanhado de
crítica da religião e já indica qual é o tipo de crítica que ele desenvolve. E retoma, inclusive, o tipo de crítica da religião que se fazia em seu tempo, na Alemanha de seu tempo, pelos seus camaradas ali, que não necessariamente eram comunistas e tudo mais revolucionários, mas que estavam envolvidos nas disputas a respeito do tema religioso, que não era, assim como até hoje não é, uma questão meramente de crenças e abstrações e metafísicas e transcendentais, senão algo profundamente articulado com a política, a economia e a reprodução social de um determinado grupo. A reprodução social precisa de certos elementos que a legitimem. E um desses elementos pode ser a religião, e a religião pode se tornar a justificadora da ordem, ainda que, ao mesmo tempo, ela funcione para o fiel como esse tal desse respiro no meio dessas agruras, como esse elemento aglutinador, um alívio, que é exatamente o que Marx fala. A religião, ela é o espírito de um mundo sem coração. Ela pode ser tanto o consolo da criatura oprimida, tanto quanto a expressão da miséria desta criatura oprimida, ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra. Ela é assim ao mesmo tempo dentro da dinâmica histórica, na perspectiva de Marx. Então vale muito a pena a gente seguir nessa linha e aprofundar esse tipo de debate. Por isso eu vou fazer um breve merchan, que é o curso Marx e Religião, que nós temos aqui na nossa plataforma, que está na descrição desse vídeo. Olha a beleza disso, cara. Por que ele está falando aqui? Ele está falando que o maravilhoso dossel sagrado nos mostra uma necessidade. Qual necessidade? A necessidade de sociabilidade. A necessidade do ser humano enquanto ser social. Nesse sentido, religar, trazer uma ligação é importante sim, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que tira essa ligação. Nós precisamos de construir uma sociedade onde não seja necessário que essa ligação seja metafísica, que essa ligação seja idealizada. Nós precisamos de construir uma sociedade onde essas ligações aconteçam na prática material, uma sociedade desalienada, uma sociedade inclusiva, uma sociedade verdadeiramente social. Entende, gente? Não seja ateuzinho da ateia. Não fique biruleibe das ideias. Vou contar um caso pessoal aqui, porque é um outro pastor maravilhoso. Um beijo ao pastor Newton aqui da Grande BH, um homem fenomenal. Newton é bombeiro, eletricista e pastor há mais de 30 anos. O filho dele trabalha com computador, ajuda o pai como bombeiro eletricista e também está lá na missão deles. São homens trabalhadores, homens do povo, que pegam o tempo que não tem e o tempo que tem e saem de uma comunidade que já é pobre para uma comunidade ainda mais pobre para tentar ser o evangelho do mundo, para tentar ser a mudança de sociedade que o Deus deles ensina. Que o Deus deles ensina. Olha que coisa linda, olha que exemplo para nós. Me vê 1000 newtons, me vê 10.000 newtons e a gente vai ter uma nova sociedade. Ou uma grande sociedade de físicos do século XIX. Não, 18, acho. Meu, isso é muito massa. E queria aproveitar esse testemunho de João Carvalho para a gente apontar uma coisa importante. O crente, que a gente às vezes fala, olha esses evangélicos, o crente, não sei o quê, é o camarada da classe trabalhadora, tá? Religiosidade popular. As nossas classes, elas têm religião também. Elas também participam de fenômenos religiosos, queiramos nós ou não, gostemos nós ou não. E esta é a realidade do mundo que se impõe e nós devemos tomar posições. Eu sou um evangélico e marxista e comunista, filiado a um partido comunista. Essa é uma posição específica, bastante específica no caso. Contudo, tem outros grupos evangélicos que não estão nesse movimento de luta popular, mas também executam, por meio de sua fé, um trabalho que é fundamental na luta popular. O grande lance é a gente começar a alinhar e ajustar essas coisas. E o mais importante, no dia que for necessário a gente fazer uma greve, eu quero que quem esteja do meu lado
qualquer pessoa que esteja junto com a gente. Seja ela religiosa ou não, seja ela crente ou não. Na hora que a gente precisar planejar uma sociedade que seja mais justa, aquele que estiver junto com a gente nesse projetamento de sociedade, independentemente da fé que lhe caiba, vamos trabalhar para organizar as nossas relações sociais para que todos possamos desfrutar dessa vida e ter atendidas as condições de produção e reprodução da vida para a gente aproveitar e poder aproveitar esse presente que no meu caso acredito que Deus deu e para caso de quem não tem fé que possa aproveitar essa vida que tem, que é o que a gente está tendo. É o que está tendo para hoje. Então vamos organizar para que seja melhor, para que os nossos filhos, nossas filhas vivam melhor, para que essa sociedade seja racional e não se autodestrua, não crie as condições para a destruição de sua própria reprodução. Coisas fundamentais. Então a gente tem que trabalhar na maior possibilidade, gama de linhas possíveis de trampo, de militância e tudo mais. Então, duas frentes, né, que a gente frear tanto o camarada que eu não vou nem chamar de ateu militante, em respeito, inclusive, ao nosso camarada Pedro Ivo, porque ele é um militante ateu, mas que está nessa mesma linha do camarada que vai, respeito o cara que aí tem a sua fé. Assim como eu peço ao crente que tenha o bom senso, põe a mão na consciência e não seja um crente militante chato. Que você seja o crente militante de esquerda, comunista, que é o quê? Você vai respeitar a não crença do outro ser humaninho e vai lutar por um mundo melhor, independentemente de quem esteja do seu lado. Meio que temos um cara que disse isso pra gente. Mas tudo bem, sigamos. Tá? Um homem igual Newton cria uma sociabilidade que 10.000 acadêmico marxiano encastelado dentro de uma academia não cria nunca. Nunca. Tá? Então vamos aprender com os Newtons, com os padres Júlios, com esses pastores, tá? Que vivem muitas vezes muito mais do que a gente prega, eles vivem. Você tem que viver o que você prega, gente. Estes homens estão vivendo o que eles pregam, tá? Eu sonho com um dia que a gente vai construir uma sociedade em que não seja necessário que essa pregação se dê no idealismo, se dê na metafísica, mas isso é uma construção. Até lá, meu irmão, se a ditadura cantar, quando o pau canta na América Latina, quem recebe a gente no porão são eles, quem recebe a gente no sótão dos monastérios são eles, tá? Isso é um ponto importante. Agora, além disso, né, da gente ter essas alianças, essas parcerias e de quem é crente poder começar também cada vez mais a tomar consciência a respeito da luta popular, da luta por uma transformação social. É curioso como Marx segue a crítica dele da religião na linha de Feuerbach. E Feuerbach tem o bendito do livro Essência do Cristianismo, outro merchan, canal do Pantarrey e do Matheus Bustamante, que ele lê lá, tem vídeos lendo a essência do cristianismo, apresentando a essência do cristianismo para leitores que não conhecem essa obra do Ludwig Feuerbach. E Marx segue na linha do Feuerbach, né? E o Feuerbach, ele fala uma parada muito massa na essência do cristianismo, que é quando ele se refere a Spinoza, que ele fala que Spinoza é um homem religioso. E ele fala que é um homem religioso que entendeu o negócio e coerente. E aí, neste sentido, o Feuerbach vai dizer, nem tem problema com esse esquema dessa religião, não. Porque a prática e a teoria estão identificadas no modo como Spinoza apresenta essa divindade, que não é transcendente, mas é adequadamente presente e participante da vida, vamos dizer assim, e cujos princípios de orientação éticas, morais e tudo mais não está nas abstrações e necessariamente numa alienação de projeção para o infinito, senão de uma tentativa de compreender as relações efetivas da realidade. E aí ele fala, em Spinoza, havendo esta concordância e adequação entre teoria e prática, nesta orientação ele elogia Spinoza, a posição de Spinoza, e fala, esse tipo de religiosidade, inclusive, não entra em conflito com a crítica que eu estou desenvolvendo. É muito massa, cara, porque você pega isso e você, quem curte esse tipo de discussão filosófica e tal, não sei o que lá, curte a linha do Feuerbach, curte as críticas que estão fazendo, isso também se desdobra para o modo como Marx vai trabalhando a crítica da religião, a ponto dele falar, gente, a gente não vai discutir aqui, né, a pedido de Bakunin, era para Internacional colocar em questão, ou Bakunin tinha pensado em colocar em questão, de que para participar da Internacional você tinha que assumir o ateísmo. E o Marx fala, não, gente, não, aqui não é para ser um fórum de debates teológicos, é uma luta política. Essa não é uma questão existência ou não de Deus, mas
como orientamos as nossas vidas diariamente, sem necessariamente depender desse transcendente e ir organizando, assumindo as responsabilidades da nossa vida para a realização de um projeto futuro. E o projeto futuro não só no além, daqui a 150 mil anos, mas amanhã, para cuidar do nosso filho, nossa filha e melhorando o dia a dia. Então a gente assumir essas responsabilidades e atuar desta maneira. É ali que está o tipo de crítica que Marx oferece. E aí, para quem seguir a linha marxista, acho que vale a pena rever este ponto, que ele é muito interessante. E tinha mais uma parada que eu vou comentar, mas senão vai virar palestrinha, chega. São eles. Prática é critério da verdade. Então não se engane, jovens, com essas falazinhas de ateuzinho de internet, de ateuzinho militante de 13 anos de idade que acha que descobriu o ateísmo sozinho e agora é o novo Rabelais, tá? Porque isso não constrói nada. E a gente precisa construir, gente, é com o povo, com as massas, no seio do povo, no seio das massas. Negar que nós somos um país brutalmente cristão é negar a realidade. Marxista que nega a realidade não é marxista. Esse é um ponto muito importante. Não dá para negar a realidade. Quem descobriu isso também foram os próprios processos revolucionários. Lenin, por exemplo, ele falava que o Partido Comunista deveria empreender um programa ateu. E eu, enquanto evangélico, leio e falo, faz sentido. Do ponto de vista de que, para a tomada de decisão política, é necessário que os critérios compartilhados para as nossas escolhas estejam adequados com esse ambiente comum em que não se prioriza os valores morais de um grupo ou outro, se não busca esse caminho comum, igual, equalizável, baixo ou sob a estrutura de um Estado laico, no qual nós temos critérios que podem, e nós utilizamos esse termo, ser científicos. Tem método, tem processo, é compartilhável, é criticável entre pares e não pode ser colocado de maneira imutável e dogmática sem que haja possibilidade da participação de todos os demais. Isso para uma organização de um Estado que seja plural, que seja organizado, que cuide de todos os seres humanos que estão ali em suas relações sociais, independentemente de sua religiosidade. E um cristão, efetivamente, um evangélico, efetivamente, não quer um Estado crente. A gente não quer isso. A gente quer um espaço em que sim possamos exercer a nossa fé e nossa religiosidade, e o critério de nossa fé e nossa religiosidade não é o gogó, a garganta, a doutrina que você fica falando, é a conduta, o exemplo, é testemunho. Testemunho não é ficar falando os gorogodó aí. Testemunho é viver de tal maneira que sua conduta seja exemplo para os demais e que, caso ao verem sua maneira de viver considerem efetivo, interessante e transformadora, sim, talvez te seguirem, te acompanharem e a gente seguir no caminho. Não é ficar falando para lá e para cá. É que a gente se acostuma muito com esse negócio do monopólio da palavra, do uso da palavra, e é por isso que tem um monte de pregador, né? Pregadora, o pessoal que fica falando de Jesus e na prática um bando de hipócrita, um bando de canalha, muitas vezes criminoso, e que fica aí seguindo e a gente fala, é que não se deve confiar nos homens, mas deve confiar em Deus. Não, minha gente, é que a gente não entendeu que o que importa da mensagem não é aquilo que se fala, mas aquilo que se vive. Então trate de discutir com o seu pastor, fazer a crítica eclesiástica, de colocar em questão essa autoridade que é baseada exclusivamente na garganta. Vamos exigir conduta. Dica, tá? Então eu queria começar abrindo com este comentário, porque esse comentário está muito errado, né? E eu espero que a pessoa que fez esse comentário repense, né? Porque isso também é um caminhar, gente. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, nem ninguém nasce sabendo tudo, não. Tá certo? É isso. Um grande abraço, querido tio João. Um abraço a você que acompanhou esse papo até esse momento e espero que sigamos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. É nóis, minha gente.